acabando, que a gente tá neblinando e eu aqui, ó, trabalhando. E a criança aqui, ó, em vez de estar lá dentro, não, tá aqui pegando neblina, né, menino? Aí, o meu latão tá quase cheio, mas eu ainda tenho que levar essas outras partes aqui. Deixa eu guardar o telefone pra não pegar chuva. A Pandora também veio pegar chuva, filha. Por que vocês não vão lá pra varanda? Ai, ai, ai. Bom dia, hoje é sábado, dia 1º de novembro. Tô indo lá na minha mãe fazer a barba do meu padrasto, depois vou no mercado e depois vou ver se meu primo chegou. Só pra dar um oi pra ele. Ontem eu fiquei um tempão lá limpando o quintal. Aí ontem eu desci com fogo pra jogar fogo nas coisas, sabe? Além do produto, né, do Caltrine, tô sempre tentando fazer mais coisas pra ver se resolve mais as coisas, né? Aí eu desci e não tinha pulga nenhuma lá na minha escada. Lá na entrada, né, da escada. Pra quem tá chegando agora, a gente tá com uma infestação de pulga de aves aqui no meu bairro. Aí não tinha nenhuma, mas falei assim, mesmo assim, deixa passar o fogo, deixa passar o produto, porque vai que elas estão apenas adormecidas, como choveu, né? Aí passei tudo e tal, e tava muito tranquilo. Eu passei horas no quintal ontem, assim, descendo pelo portão, com sacos de lixo e tal. Aí meu vizinho, toco a campainha do meu vizinho, era um motoqueiro entregando alguma coisa. Aí eu, muito tranquilo lá no meu portão, trabalhando, cortando alguns pés de guiné que estavam muito grandes e tal. Aí ele fala assim pro cara assim, nossa, ó, toma cuidado aí porque tá cheio de pulga aqui, olha aqui, olha aqui. Aí foi mostrando assim, ele batendo na perna assim, que, tipo assim, espantando pulga. Nossa, tá com pulga demais aqui. Ou seja, lá em casa não tinha, mas logo do lado tinha. Então assim, eu acho que o negócio só vai acabar quando acabar geral, porque pode vir com vento também, né? Aí agora saindo de casa pra vir na minha mãe, ainda não tinha novamente lá no meu quintal. Mas assim que eu saí pela rua, vieram umas 3 pulguinhas na minha perna. Aí por isso que eu tô sempre andando com spray na bolsa, pra poder não levar, né, pra casa dos outros. Eu achando que ia depois bater um papo com meu primo, mas ele veio rapidão. Já tá indo ele e meu compadre pra Juiz de Fora. Anos atrás, vou contar essa história pra vocês, o que eu tô fazendo Enem, o que eu tô fazendo aqui, né? E uns livros que também eu acabei descobrindo algumas outras referências, né? Nessa área, principalmente de exatas, que é hoje a nossa dificuldade, né? Que é de humanas. Um pouquinho como é que eu tô estudando, o que eu tô fazendo, quais as minhas impressões de uma prova que eu achei muito interessante, né? Eu baixei aqui uma para poder fazer, estudar, totalmente em cima da hora, totalmente despreparada, né? Eu devia ter começado a estudar quando eu fiz a inscrição lá em março, sei lá, mas agora faltando tipo 2 meses para a prova, eu falei, nossa, tem um Enem aí, vamos ver o que dá para fazer. Hoje, depois que eu saí da minha mãe, depois que eu fiz a barba do meu padrasto, eu fui no mercado. Ai, bateria, de novo. Peraí, dá um entendido aqui, daqui a pouco eu coloco pra carregar. Fui lá pra comprar umas coisas no mercado. Aí eu fui tentar pagar por Pix. Eu lembro que eu cheguei no mercado e vi que o telefone tava funcionando tudo ok. Menino, do nada. Na hora que eu tô na hora de fazer o pagamento lá, o telefone desliga. Aí eu tento ligá-lo
E assim, é como se ele ficasse travado na página inicial e não avançasse, tipo assim, não ligasse mesmo. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu falei, moço, peraí, deixa eu ir lá. Sentei um pouquinho na fora. Deixa eu esperar esse telefone ligar, que aí eu venho aqui e compro o que eu quero comprar. Ainda bem que foi antes de passar, né, pelo caixa. Aí liguei, desliguei de novo, pra ligar de novo, aí travou. Aí eu falei, não acredito, esse telefone não vai ligar. Será que é porque ontem deve ter pegado um pouquinho de neblina, né? Quando eu tava trabalhando ali no quintal. Será que isso já estragou o telefone? Aí eu falei assim, vou tirar a capinha dele. Aí que eu vi, eu não tinha visto, eu tinha visto um rachado só. Depois que eu tirei, olha, se eu fizer assim, ó, prestes mesmo a se quebrar. Aí eu tive que descolar, né, pra tirar. Aí agora não tá colando, ou seja, agora eu vou ter que ter muito, olha só. Eu vou ter que ter muito cuidado com esse telefone, porque então ele tá sem capinha não, sem a película, né? Ele tá sem essa película, porque se eu colocar nele agora, vai cair, porque tá sem, já não tá colando, né? Vou ter que comprar outra. O problema é que eu moro num lugar semi-rural, só indo lá na cidade que eu posso comprar a tal outra película. E eu não sei quando eu vou à cidade. A última vez que eu falei isso, não sei quando eu vou de fora. Eu fui no dia seguinte, né? Mas hoje é sábado, amanhã é domingo, então não vou. Segunda-feira, bem provável que não. Eu tô, assim, correndo muito. Então, assim, ter que sair e ir à cidade é uma coisa que me atrasa muito. E aí, aliás, geralmente eu já sou assim. O que eu faço? Eu vou anotando tudo aquilo que eu preciso e que não tem no meu bairro e que só dá para comprar na cidade. Isso dá para comprar aqui na minha cidade mesmo, que não é longe. Mas o problema é o fato de eu ter só ônibus de hora em hora, então eu perco muito tempo, tem que ir naquele horário certo, aí chega lá na cidade, se não der para resolver tudo no tempo que o ônibus vai até o ponto final e volta para vir para o meu bairro, aí tem que esperar mais uma hora até o próximo ônibus, é isso que me frustra. Eu gosto de morar em lugar pequeno, gosto da paz do lugar pequeno, mas essa dificuldade para as coisas mais simples é que eu não gosto. Então eu tenho, por exemplo, aí eu vou anotando, justamente para eu não ter que ir na cidade por uma coisa só, eu vou anotando tudo aquilo que não tem no meu bairro, que eu preciso naquele momento, que não tem no meu bairro e que só indo à cidade que eu consigo comprar. Como, por exemplo, já está anotado na minha agenda. Lâmpada de geladeira. Sim, de novo. Queimou, eu tinha comprado da última vez, até comprei duas, porque, né, quando aquela que eu comprei estragasse, eu colocava a outra. Só que eu tinha pensado que eu só tinha usado uma das que eu comprei, mas pelos vistos eu já usei as duas. Aí queimou essa última, e aí, nossa, tão ruim. Ficar abrindo a geladeira tudo escuro lá dentro. Mas, assim, quando eu for, aí eu vou comprar a película, então por esses dias eu vou ter que ter muito cuidadinho com o celular. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é aqui no meu banheiro, né, que eu mostrei por esses dias, né, eu fazendo a reforma desse baúzinho, mas eu quero mostrar aqui. Aqui nessa prateleira, geralmente no meio aqui ficava uma planta, eu não tô colocando ela aqui porque ela tá gostando muito de ficar lá fora. Aliás, todas as minhas plantas estão gostando de ficar lá fora. Por isso que eu estou só com a espada de São Jorge e a vassoura aqui aparecendo. Era pra ficar escondida, né? Porque tomei banho e varri depois. Mas voltando ao assunto da vida real. Então, as minhas plantas, aqui nessa mesinha, ficava o lírio da paz. Só que o lírio da paz, ele tá tão mais feliz lá fora que eu fico com pena de trazer ele aqui pra dentro. Porque eu não tenho tanta luminosidade, né, do vasculhante. Ainda mais com essa toalha ali, enquanto eu não coloco a cortina, né? Que eu falei que eu vou colocar em breve, gente, em breve, em breve. Mas aí, a maioria das minhas plantas estão querendo ficar lá fora e eu não quero ver ninguém feliz, então eu deixo as plantas lá. Então, por enquanto está esse buraco, talvez depois eu vou ver se eu trago alguma pra cá ou não. Mas aí, nesse espaço aqui embaixo, geralmente ficavam os remédios. Aí ficavam aqui os remédios, muitos remédios, tá até saindo pra fora, nessa caixinha.
E nessa daqui não ficava isso daqui, ficavam... Aqui estão os enxaguantes bucais, né? Tem o normal, tipo... Deixa eu ver como é que é o nome disso. Tipo close-up, e esse foi o manipulado caríssimo que o dentista me passou. E aí, aqui ficavam coisas para curativos, né? Band-aid, esparadrapo, essas coisas assim. E eu colocava aqui também alguns dos remédios que ficavam para fora, alguns só. Mas assim, geralmente já ficava bem cheia essa caixa, porque assim, não é só coisa de curativo, mas eu colocava também, tipo assim, coisa que não é exatamente remédio, mas, por exemplo, spray pra garganta, aquele negócio de pingar no nariz, essas pequenas coisinhas. Colocava tudo nessa caixinha. Essa caixinha tava abarrotada de coisas. Aí eu fiz, esses dias, não sei se foi que, anteontem, eu fiz essa caixinha foi feita com uma caixa de sucrilhos inteira. Eu ia fazer ela menor, ia fazer tudo, pra ficar tudo nessa altura, né? Mas eu falei assim, mas depois começa a abarrotar tudo de novo, né? Então é melhor fazer grande. Eu só diminuí pouca coisa, um pouquinho assim, coisa de 3 dedos que eu diminuí da caixa, pra poder caber aqui, exatamente aqui, nesse tamanho. Falei assim, pelo menos fica um lugar que eu sei que é tudo coisa de remédio ou de curativo e tal, mas aí fica tudo aqui, né? Tudo nessa prateleira. Como essa, eu gosto muito dessa caixinha, né? Que eu achei que ela ficou muito criativa. Eu não quero modificá-la, falei assim, então eu faço uma maior. Então eu usei uma caixa de sucrilhos, eu encapei por dentro com aquela parte metálica da caixa de leite, depois eu por fora, isso daqui são sacos de ração do cachorro e tal. Aí uma experiência que eu fiz, que eu achei que ficou interessante, esse trabalho assim, isso daqui são sacolas de supermercado. Eu peguei 3 sacolas no tom tem um verde mais claro e tal, aí fiz uma trancinha e aí colei, né, assim. E depois peguei umas sacolas cinzas e colei também. Não sei se talvez eu até vá enchendo essa caixa de colagens assim, é porque eu não tava com muitas sacolas coloridas. Mas a gente acaba utilizando em casa, né, para as coisas. Mas achei que era uma experiência interessante. E aí eu queria falar sobre isso, que na arte a gente faz muita experiência. Muitas vezes aquilo que você vê, que até você acha estranho, esquisito e tal, às vezes é uma experiência. Eu fiz isso e já pensei em fazer várias coisas, em fazer bolsa, por exemplo, sabe? Fazendo tranças, juntar várias sacolas, emendar uma nas outras para poder fazer, né, algo maior. E poder fazer bolsa, por exemplo, poder encapar uma caixa toda também, porque o que eu fiz assim, achei interessante fazer esse desenho, porque eu não tinha emendado uma sacola na outra para poder fazer a trança. Então eu fiz com o tamanho original da sacola, né? Juntei, peguei 3 sacolas e fiz a trança. Mas eu podia ter emendado uma na outra, ter feito uma trança maior e, por exemplo, ter coberto toda a caixa com tranças de sacolas de supermercado. E aí eu tô dando essa ideia para vocês porque vocês também podem ter várias ideias assim criativas utilizando zero, né? Tipo assim, gastando gasto zero e fazer uma coisa completamente diferentona assim para sua casa. E agora, por último, antes de eu colocar esse telefone ali no carregador, o carregador tá até ali no chão, ó, junto com o meu cachorro que gosta de ficar deitado no chão. Eu vou acabar outras caixas. Essa daqui, ó, é com a metade de sucrilhos, porque essa é para colocar umas coisas no guarda-roupa. Então, ó, descolou aqui um pouquinho, vou passar outra cola para firmar. Às vezes acontece isso, você deixa o negócio colando, aí quando você vai no ver, não ficou bem colado. Aí você vai, com toda a paciência do mundo, você vai e reforça, né? Então tem que reforçar aqui, essa parte que descolou, tem que colocar aqui deste lado e deste lado também. Aí eu coloco livros, né, para segurar e depois eu vou encapar com sacos de ração essa, porque essa vai... Não, depois eu vou encapar com... Como ela é muito fininha, essa, e ela vai ter umas coisas um pouquinho mais pesadas, essa eu ainda vou encapar com papéis, na verdade com panfletos, esses papéis que a gente recebe na rua, que a gente iria jogar fora. Então, aí eu encapo
ela toda com esses panfletos só para ficar um pouquinho mais grossa essa caixa, para não ficar tão molenga. Aí depois disso que eu vou colocar o saco de ração. Aí isso aqui é para dentro deste guarda-roupa. Tem um espacinho que sobrou, que é exatamente deste tamanho, e eu quero reaproveitar todos os pedaços de espaço, né, para guardar as coisas. Então tem que acabar essa caixa. Então agora eu vou mexer nela. E tenho essa daqui também, eu comecei a encapar. E que tem os outros lados para encapar. Então são trabalhos que às vezes são demorados, sabe? Porque você tem que ficar esperando secar e tal. Às vezes eu uso a Super Bond, a uma Super, para acelerar o processo, mas eu não gosto não. Eu prefiro quando eu deixo ela, vou na cola branca e deixo o trabalho assim no tempo certo, né? E aos poucos a gente vai fazendo um monte de coisa. E agora sim, vou colocar o telefone ali para carregar. Café ali na esquina, o que você acha? Pra gente conversar enquanto a gente toma um café? É uma pergunta. Seja qual for a sua resposta, eu prometo que eu não vou engrossar com você, tá? Eu mesmo vou aproveitar o enterro da Albana para visitar o túmulo da minha mulher. Bom dia, gente. Hoje é domingo, dia 2 de novembro. Eu acordei com bachata e querendo continuar, né? Acabar pelo menos essa caixa. A outra, como ainda falta eu colocar essa parte de caixa de leite na parte de dentro, a outra eu vou deixar para depois, porque tá secando ainda. Mas é assim, comecei o dia com bachata, apesar de ser um dia triste, né? Porque é um dia de finados, mas eu particularmente não tenho essa tradição de ir ao cemitério e tal. Meu primo foi pela manhã, foi à missa e depois foi, ele me mandou mensagem, ele já é de fazer isso. E ainda bem que ele conseguiu fazer isso pela manhã, porque agora já está meio da tarde que eu estou fazendo a narração. São 2h35 e está chovendo bastante lá fora. Então, assim, e costuma ser mesmo, dia 2, costuma ser um dia de chuva aqui, dia 2 de novembro. Mas pelo menos de manhã, né, deu para ele fazer isso. Eu fazendo artesanato essa manhã, enquanto as crianças descansam, Franz Kafka está até roncando. E aí acabei de fazer, então, essa caixinha. Então agora eu vou abrir este guarda-roupa pequeno. Vai ser no susto até pra mim, porque eu não sei como é que tá aqui dentro. Tem muito tempo já, tá? Que eu não uso vestido, porque não tenho usado. Então eu não sei como é que tá. Então vai ser no susto. Aqui estão. Ó, aqui estão os vestidos que ficam pendurados. Aqui uma sacola com cintos que eu tenho que pendurar em outro lugar. Aqui tem umas bijuterias que vão para a caixinha que o Munico me deu. Aqui tá o vestido que precisa ser pendurado. Aí aqui, ó, já tem uma caixa que eu encapei com a parte da caixa de leite. Falta, então, eu colocar a parte dos sacos de ração, que eu prefiro com plástico, porque fica mais fácil para limpar. Essa daqui, ó, já está. E aqui, todo esse canto aqui, eu quero colocar caixa também. Quero colocar caixa nesses vestidos aqui também. E aí já tá essa outra caixa aqui de sucrilhos. Ó, que a ideia é essa, é aproveitar todos os espaços. Então, essa caixa aqui, ficou sobrando esse espacinho, né? E aí eu coloquei, ó. Coloquei umas coisas de pijama, né? Que eu coloquei aqui. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou passar essas coisas para essa daqui e essa caixa depois eu encapo e coloco em algum lugar que couber. Ao invés de dobrar, eu preferi enrolar. Então, estão aqui todas as minhas camisolinhas. E aí agora, ó, aqui em cima. É só eu colocar aqui. E aí, ó, ficou certinho. Depois, quando eu fizer essa outra caixa, né, encapar também, aí fica tudo branquinho, todas as partes branquinhas, vai ficar mais legal. Porque aqui está a cama, então quando eu fico em pé aqui, eu tenho muito pouco espaço, ó, o espaço no chão. Aqui é o tapetinho das crianças. As crianças gostam muito de deitar aqui.
Aí eu fico com muito pouco espaço para poder pegar as coisas nesse guarda-roupa. Daí é muito mais fácil eu precisar de uma coisa e aí eu puxar a caixa, né? Aqui, por exemplo, estão os vestidos coloridos aqui. Coloquei minhas camisolinhas, né? Então fica muito mais fácil eu puxar a caixa e achar aquilo que eu preciso dentro da caixa. Aqui, ó, os vestidos marrons. Bom, é isso. Por hoje ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo vlog. E outro dia eu arrumo esse guarda-roupa. Beijinhos, tchau, tchau.